Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Cabeça, ombros, ele pé. Cabeça, ombros, ele pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombros, ele pé. Aê! Então nós vamos falar um pouco sobre a nossa mente, né? A cabeça, a nossa... E nesse lugar da palavra aqui, veio uma pergunta para mim. Aonde é que você está com a sua cabeça? Já viu aquele momento da sua adolescência, da sua juventude, onde estávamos assim bem perdidinhos, assim bem teimosinhos, e a nossa mãe, pai, ou algum adulto, ou um tio, ou alguém chegava e perguntava para assim: você está doido, cara? Onde é que você está com a cabeça para fazer isso, para ir para esse lugar, para escolher isso, para ir, né? Quem já escutou essa correção assim, em algum lugar, em algum momento da vida, né? Então é justa essa pergunta hoje, que Deus está fazendo para mim e para você. Onde é que você está com essa cabeça? Vamos ler? Colossenses 3, do 1 ao 10. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, se ele está falando que já ressuscitou é porque morreu. Quando nós morremos com Cristo? Quando nós entregamos a nossa vida aí, nos batizamos, né? Quando nos arrependemos. O ato real de arrependimento, ele simboliza a nossa morte, a morte do nosso velho homem. O arrependimento genuíno, verdadeiro, sincero, ele representa essa morte, né? Essa entrega, essa chave virada aqui, a gente ressuscita com o Senhor. Então, já que vocês ressuscitaram com Cristo, se dediquem às coisas do alto, aonde Cristo está, assentado à direita de Deus. Se ele está fazendo esse apelo, é porque Paulo está percebendo que as pessoas estão se dedicando às coisas de baixo, às coisas terrenas. Por isso que ele já está apelando: você já morreu, já ressuscitou com Cristo. Já que você ressuscitou, era para você estar buscando as coisas do alto. Não era para você estar tão enraizado. Não era para você estar tão ocupado com o seu olhar, que a gente vai lendo aqui, você vai entender. Vamos lá. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque nós temos essa tendência, gente. Nós temos uma tendência muito terrível de se ocupar, de se enraizar, de criar expectativas desse meio terreno. Isso vai ocupando a nossa agenda, a nossa mente, com os desejos. Vamos lá. Olha só o que ele vai falar. Porque vocês morreram. E a vida de vocês está escondida aonde? Em Cristo. Por isso que Paulo falou: não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Porque a nossa vida está escondida nele. Então nós deveríamos estar com outra proposta de vida. Vamos lá. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer. Aqui existe uma questão que eu e você precisamos aprender a ler a Bíblia do jeito certo. Sabe qual é o nosso problema? A gente lê a Bíblia, glória a Deus por isso, mas a gente não entende qual é o tom de fala do que a gente está lendo. Qual é o tom de fala de Paulo aqui? É um tom de ordem. Façam morrer. Ele não está falando assim, o dia que você tiver afim assim, de não pecar, o dia que você tiver assim, né, mais... Não. Façam morrer. Eu preciso. É uma ordem. É uma ordem de Deus para nós. Porque a gente lê as ordens e leva assim, não leva a sério. Esse é o perigo. Nosso perigo é que a gente não leva a sério as ordens que a Bíblia traz para a gente. Então ele está falando que façam morrer tudo. Tem detalhes. Não é metade. Não é ser crente só aqui dentro.
Não é ser comportado só quando alguém que a gente conhece está nos vendo. Não é cuidar com a postura para que as pessoas... Não. Tudo que é em mim, que é terreno, precisa morrer. Porque eu já declarei a minha morte quando eu me arrependi em Cristo Jesus. Então, se eu já me declarei morto, eu preciso viver essa vida de morto. Ele está falando aqui, ó. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que é? A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Gente, viver na desobediência é exatamente o homem que construiu a sua casa sobre areia, porque os dias maus virão e a nossa casa será destruída. Quem tem uma casa destruída vai ter dificuldade, sim ou não? Então não é que Deus é um Deus vingativo, carente, que quer você como um bonequinho na estante da sala dele, e você, não. É que assim, meu irmão, é dois caminhos. Ou tu faz, ou tu não faz. Tem um efeito para quem faz, e tem um efeito para quem não faz, é simples. Não tem meio termo, não tem muro, não tem assim, sabe assim, aquele período de neutro, que a gente acha que existe um lugar neutro. Não, eu não faço nada para Deus, mas eu também não faço nada para o diabo. Então tá tudo bem, meu irmão, desculpa, mas não tá tudo bem. Essa sala neutra, quem construiu foi o diabo. Não tem outro lugar para a gente ficar, gente. Não tem outro polo. A gente precisa enxergar, são verdades sobre a vida, sobre a palavra, sobre Deus, que eu e você precisamos encarar de uma vez por todas, entrar nesse lugar de maturidade com Deus e se jogar. As quais vocês praticaram, ainda bem que é no passado, não é agora a gente é santo, né? Glória a Deus pela sua santidade, amém? No passado, quando costumavam viver nelas, amém, né? Ainda bem que é no passado. Agora, porém, abandonem, poxa vida, no passado eu abandonei um monte de coisa, mas no presente ainda tem coisinha aí para ser abandonada. Glória a Deus, porque eu e você estamos numa caminhada com Cristo, que um monte de coisa ruim que a gente fazia antes, hoje a gente não faz. Porém, agora ainda tem. Olha para alguém do teu lado assim. Se você tiver com tua esposa, essa é a hora de julgar ele. Olha para ele assim. Agora tu pode, com força, assim. Olha, ó Jesus falando aí. Ainda bem que tu veio, senão eu ia levar o recado para você em casa. Não é assim? Porque agora, porém, abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a calúnia, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Olha aí. Gente, a mentira ela é terrível. A gente cria os nossos filhos com mentira. A gente fala assim, não vai ali não, porque tem uma bruxa ali. Isso é mentira, gente. Cuidado, vamos dormir. A Keila fazia, olha a pressão que a Keila, vou entregar a Keila agora. Vocês orem por ela vai ajoelhar aqui, vocês tudo oram por ela. Jesus voltar, ela não vai, gente. Ela falava assim para Ana, Ana, tem um lobo mau que passa aqui na rua. E todas as crianças acordadas ele leva. Mas dava certo, tá vendo? Mas essa é a plataforma da mentira que a gente vive. Olha que terrível que nós somos. A gente cria já a criança num modo operante de mentir. Porque é o pecado que tem em nós, gente. É um caráter carnal, terreno. Por isso que a gente tem que ser radical contra o pecado. Por isso que a gente tem que ser radical contra essa natureza que é em nós. Porque se a gente não for radical, o pecado radicaliza com a nossa vida. Ele detona com a gente. Então daqui, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram desse... Gente, isso não é pra gente. Já foi essa fase, esse status. Já foi, era para ser passado. E se vestiram do novo. Nós já estamos no novo. Vocês já acharam novo no Senhor aí, amém? Em nome de Jesus? Glória a Deus.
o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Por que ele teve cuidado de falar sobre a imagem do Criador? Porque o pecado deturpa a imagem que nós somos do Criador. Com a vida vai passando e nós vamos entrando nesses desejos, nessa imoralidade, nessas fraquezas, e a nossa imagem ao Criador vai sendo distorcida, deturpada. Então a gente vai vivendo uma forma, uma versão pirata de quem nós deveríamos ser. Mas quando a gente se renova, no conhecimento com o Senhor, a gente vai voltando a essa imagem, regenerando a essa imagem do Criador. Tu está entendendo aí, amém? Então, onde é que está essa questão onde está a nossa cabeça, onde está a nossa mente hoje? O que me assusta, gente, não sei se você lembra de alguns domingos atrás, que eu trouxe uma palavra que chamava assim, muitos crentes e pouco efeito. Que eu falei sobre a porcentagem de cristãos no Brasil e o efeito desses cristãos, que é muito fraco, é muito pobre, é muito, assim, sei lá. Porque se há mais da metade de cristãos numa nação, a maioria era para influenciar a minoria. Então, não é sobre ser cristão, não é sobre um status, é sobre uma prática, é sobre uma vida verdadeira, é sobre causar um efeito, porque Jesus nos chamou de luz do mundo e sal da terra. A luz, por que alguém coloca uma lâmpada em algum lugar? Porque aquele lugar está escuro. E a luz, a lâmpada serve para iluminar, ela tem um propósito. E ela ligada, ela no lugar certo, ela vai fazer diferença, sim ou não? E o sal, por sua vez, aonde ele vai fazer diferença, ele vai causar um efeito. O sal nas indústrias, ele é usado por muitos motivos. Por exemplo, antigamente, o sal era usado para conservar, o sal é usado até para cura. Minha mãe não podia ver a gente bater em algum lugar, dava um roxo, ela vinha com a gaze, ela botava uma pataca de sal assim, botava vinagre, imagina o cheiro, Botava nessa gaze e enrolava a gente assim, com esse negócio fedido, tinha que dormir com aquilo. Ela, sei lá, se cura, Eu sei que pelo menos não morri, estou inteiro, O sal é usado para conservar os alimentos, o sal é usado na área têxtil, Na coloração dos tecidos. Então está vendo que um grão de sal tem funções, que ele é aplicado de forma correta, ele causa efeitos. Então eu e você viemos no mundo para trazer sabor para o mundo, um mundo que perdeu o gosto da família, o gosto das coisas certas, o gosto de uma vida extraordinária, uma vida correta. Nós, como sal da terra, viemos para trazer cores para o mundo que está acinzentado, triste, abalado pelo pecado, pela frieza dos corações. Então, onde é que está a cabeça desse povo? Será que os cristãos, conhecedores da palavra, tiveram pelo menos algum contato com Deus? A cabeça deles está ligada e pensando nas coisas do alto? Para não ter efeito? É isso que me dá medo. É isso que me dá medo. Porque éramos para ser, assim, um movimento avassalador no Brasil. A igreja do Senhor em Blumenau era para ser um movimento avassalador na nossa cidade. Algo de unidade, de propósito. Mas isso não está. O problema não está nas denominações que não se unem. O problema está nos cristãos que não estão vivendo o cristianismo, só isso. A gente não precisa de um evento oficial. Vamos juntar as igrejas para fazer um grande coral para louvar o nome do Senhor Jesus. Não é isso. Vai amanhã evangelizar os seus vizinhos. Tu não precisa da tua denominação. Vai durante a semana falar de Jesus para os seus amigos no trabalho. Você não precisa de um evento de evangelismo da tua igreja para você evangelizar. Estão entendendo? Está vendo como é que é muito mais fácil? Isso é ser cristão. A gente não precisa ser impulsionado por um evento, porque eu e você já somos o evento do céu na terra. A nossa transformação, a nossa história, o nosso testemunho já é o bastante para tocar esse mundo. Os dons que eu e você carregamos já é o bastante para a gente causar diferença aonde a gente pisa. Você acredita nisso? Então qual é o problema? A gente está se ocupando com tudo e esquecendo quem somos. Porque quando fala de mente, quando fala da cabeça, da mente,
Está falando também do Espírito. E o nosso Espírito veio de Deus. Então nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Essa carne é apenas um veículo para esse período. Mas nossa natureza não está aqui. Nossa natureza vem de Deus. Só que a gente está ocupado e enraizado em todas as coisas que a terra promove. Então estamos sendo moldados pela forma que o mundo impõe, sendo assim deformados do modelo original que o Senhor nos criou. Romanos 12:2, coloca lá para a gente ler rapidão. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Tem um processo de fabricação na área metalúrgica que se chama conformação. Ele pega um pedaço de aço, ele é aquecido e vai numa máquina, uma prensa que tem uma forma. Se você tem uma chave de boca aí em casa, né? Se tu é um homem raiz aí que tem uma caixa de ferramenta em casa, nunca usou na vida, mas gosta de ter, tá bom, tá valendo. A chave é feita assim, na prensa, né? Então aquele lingote é aquecido e a prensa vem com forma. E a peça sai na forma, né, da que a prensa fez. E o mundo faz isso com a gente. Os desejos carnais, o mundo, ele nos aquece. Os desejos vai causando em nós um aquecimento. Porque assim, ó, se botar esse pedaço de aço sem aquecimento, ele vai quebrar a máquina. A máquina vai prensar e não vai conseguir conformar, porque ele está rígido. Mas se aquecer o metal, ele vai ficar maleável. E o que acontece em nós? Eu e você vamos dando atenção aos nossos desejos. Vamos criando um ambiente favorável para que o pecado possa atuar. É o que Tiago fala. Eu e você vamos dando alimento para a onda de desejos que está dentro de nós. Nós pecamos nas nossas próprias concupiscências, nos nossos próprios desejos carnais. Então, o aquecimento do nosso coração vem dos desejos que nós vamos promovendo. Aí, quando a gente está exposto ao mundo, que o mundo tem uma pressão, o mundo tem uma forma e ele imprime sobre nós uma pressão. Se eu e você estivermos bem quentinhos, com os nossos desejos bem atualizados, quando o mundo nos pressionar, eu e você seremos conformados na forma que o mundo tem. Pode deixar o texto lá. Sendo conformados na forma do mundo, estaremos deformados da forma que Deus nos deu. Estão entendendo? Ficou claro essa parte? Mas eu preciso transformar essa minha facilidade em ser conformado com a renovação da minha mente. O que é renovação da mente, gente? É a nossa mente, nosso espírito, o que veio de Deus, que está empoeirado, está no segundo lugar da lista das minhas prioridades, porque hoje a minha prioridade é o que satisfaz os meus desejos, o que eu quero, o que eu gosto, para onde eu quero ir, o que eu quero comer, o que eu quero comprar, aonde eu quero ir. E Deus e o propósito inicial, que está ligado ao meu espírito, à minha mente, está em segundo plano. E está lá enferrujando, empoeirando. Mas se eu renovo, o que é renovar? Não é trazer algo novo, não é inovar, não é transformar. Renovar é trazer novo novamente, trazer à tona. É igual quando você compra um carro antigo, que você vai restaurar. Você não vai botar um para-choque de 1,96 num Corcel 2,75. Nada a ver. Tu vai restaurar, tu vai tentar procurar, tu vai tentar restaurar o que já está ali, o original. Porque o valor do carro antigo está onde? Na originalidade. Então, aonde está o nosso valor? Na forma original. Por isso que a gente tem que renovar. Porque as pressões do mundo e da carne têm causado em nós um envelhecimento, né, uma mudança de prioridades. Sabe por quê, gente? Se eu e você nos permitirmos viver essa transformação através da renovação da nossa mente, nós estaremos capazes, aptos, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só isso. Estão entendendo? Amém? Então, estamos sendo moldados, né? E como saber?
Talvez você vai perguntar para você mesmo, né? Como saber que eu estou com a minha cabeça, né? A minha mente enraizada? Como saber que eu estou desalinhado? O seu comportamento, o seu vocabulário, as suas escolhas vão revelar quem você tem sido ultimamente. Olha para trás aí nos últimos meses, né? Talvez as promessas que você fez para você mesmo, para o seu casamento, para a sua família, para Deus. Porque eram promessas nobres, eram desejos nobres que o Senhor colocou no seu coração como planos de vida para esse novo ano, para o ano passado, mas a carne atrapalhou e você não conseguiu concluir alguns desses planos, porque a carne nos desvia desses objetivos que agradam ao Senhor. Então eu olho para mim e vejo uma pessoa que não conseguiu concluir planos bons que foram traçados para o ano passado, e eu posso dizer para você com toda certeza que se eu não concluir, foi porque eu dei atenção para a minha carne e não para o meu espírito. O meu comportamento, as minhas escolhas e o meu vocabulário vai revelar quem eu sou. E nos últimos anos, né, gente, a igreja no Brasil, ela trouxe muito essa visão distorcida, né? Que nós somos maravilhosos, nós podemos ser do jeito que a gente é, porque isso aí, Deus vai te dar o que tu quer. Vem, busca aí. Bom, vamos buscar o que tu quer. Porque Deus vai dar o que você quer. Todos esses pedidos estão ligados à agenda carnal. Porque não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer em mim. E a gente parou de perguntar para Deus o que Ele quer. E a gente vem para a igreja para dizer o que a gente quer. E foi deformando a igreja. Foi deformando os cultos. Foi deturpando o propósito principal da gente abrir uma igreja e fazer uma celebração. Porque a expectativa minha e talvez de algumas pessoas seja sair de casa e ir para a igreja para receber a minha bênção. Para resolver os meus problemas. Para alcançar as expectativas criadas por mim mesmo. E Deus onde está? Deus só é o veículo para eu chegar onde eu quero. Ele não é mais o centro. Eu não pergunto mais para Ele o que Ele quer de mim. Porque primeiro Ele tem que fazer o que eu quero. Isso é o sinal de que a nossa mente está ligada nas coisas terrenas. As pessoas estão procurando a igreja legal. A igreja que vai agradar, a igreja que vai te dar uma experiência boa, humana. E tudo isso, gente, sabe o que tem causado em mim e você? Eu e você estamos nos tornando seres humanos letárgicos em relação ao nosso propósito aqui na Terra. Porque tudo isso tem ocupado a nossa mente. Todos esses objetivos, essa agenda carnal montada e essa expectativa em Deus que nós criamos, tem causado em nós uma letargia em relação ao porquê estamos aqui, ao porquê viemos aqui no culto hoje, ao porquê estamos em Blumenau, ao porquê estamos na empresa que eu estou trabalhando. Porque isso está assim, eu nem estou percebendo, eu nem estou entendendo, eu só estou vivendo e esperando a minha bênção chegar. Eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando... você está sabendo essa música, hein? Está vendo? Estou sendo claro, gente? Amém? Está ficando desanimado? Pode falar, eu também estou. E vai piorar, tá, gente? E nós, buscando uma experiência legal na igreja, porque como é que a gente chega numa igreja hoje? Eu tenho que ver o que ela me oferece. Qual é o combo? Eu não estou indo mais num templo onde está a presença do Senhor Jesus, que é o que importa. Eu estou indo num lugar que eu preciso ser agradado, eu preciso ser bem recebido, eu preciso ter um sorriso, eu preciso ter um lugar, um lounge, para eu poder ser, ter um momento ali. Eu preciso, se a igreja não tem kids, já não vou porque não tem kids. Sabe qual era o meu kids da minha época? Era o beliscão da minha mãe para eu ficar quieto no banco. Esse era o meu kids. O kids abençoado. Então a gente fica criando desculpas. Eu não gostei dessa igreja porque ela não tem isso, ela não tem aquilo. Não tem isso. Mas assim, eu venho para a igreja para quê? Para adorar ao Senhor ou para ser agradado
Aí sabe o que acontece? É um problema de nós membros e um problema de nós, igreja como instituição, que é um problema. Porque nós, como instituição, ficamos preocupados em consolidar as pessoas e começamos a criar mecanismos para agradar. Não, a pessoa tem que levar um presente. Não, a pessoa tem que fazer isso. Não, porque a gente tem que ligar depois para saber se ela gostou do culto. E vamos lá. E a gente fica ocupado, não é assim, gente? O pessoal da integração sabe como é que é. O trabalho que é para tentar consolidar alguém. Como se fosse assim, pelo amor de Deus, vem para a nossa igreja. Não é. Isso é um cuidado. É o Senhor falando, ei, vamos se posicionar e fazer uma aliança com Deus em nome de Jesus? É isso. Só que a gente quase fica refém, porque a gente acha que para consolidar alguém numa instituição, a gente precisa... Ai, meu Deus, o meu visitante veio, será que ele gostou da igreja? Assim, sabe assim? Gente, isso aqui não é um shopping. Isso aqui não é um playground de gospel, isso aqui não é Disney. Isso aqui ainda é o templo do Senhor Jesus e ele precisa ser adorado. Isso aqui ainda é isso. E eis o perigo, porque a nossa mente está enraizada na terra. A gente quer experiência aqui, ó. É lógico, gente, é lógico. Eu não posso esconder isso de vocês. Nós, como igreja, temos o padrão dos céus. Nós somos uma extensão dos céus. E é lógico que seremos bem tratados, seremos bem recebidos, seremos acolhidos, porque o céu é assim. Essa é a cultura do céu. Você vai encontrar um lugar limpo, organizado, excelente. Porque nós temos um padrão bíblico sobre o templo. Salomão fez com os melhores materiais, com os melhores profissionais. Pessoas de outros continentes vinham visitar o templo para ver a excelência da construção. Para falar assim, uau, olha que incrível. Aí Salomão, então isso aqui é para o meu Deus. Então existe essa realidade que nós vamos sim encontrar na nossa igreja. E glória a Deus pela nossa igreja. Eu amo a estrutura da nossa igreja. Você ama também, gente? Amém? Precisa melhorar? Vamos abençoar a nossa casa para melhorar. Né? Sempre vamos melhorar. E Blumenau não para nunca. Mas estão entendendo que a gente, muito enraizadinho na terra, a gente começa a criticar. Ai, estava calor. Ai, não sei o quê. Eu não gostei porque, sabe assim? A gente começa... Gente, isso é sinal de comportamento carnal. Isso é sinal de ovelha que está com a mente enraizada na terra. Então, o problema é que a gente acha que a igreja vai ser o lugar onde eu vou me sentir incrível e esquecer dos meus problemas. Era bom a gente ter assim, uma conversa com Paulo, né? Depois que ele foi em contato com Jesus, porque ele estava numa posição de ser um grande fariseu, um grande sábio da época, um homem top na sociedade, na religião. Ele abandonou todo o glamour, toda a projeção que ele tinha para fugir da cidade assim num cesto, para fugir de ninguém matar ele. Ele foi espancado e jogado como morto para fora da cidade. Viveu naufrágios no meio do mar, se agarrando em toco de madeira, indo até a praia, sendo mordido por cobra, sendo preso, apanhando. Foi isso que ele viveu. E eu e você queremos ser o crente top Diamond Premium. A gente quer estar nós somos, olha, eu sou do tempo da graça. Eu vejo graça na tua cara. Não é bem assim, alguém te enganou. E eu não posso continuar te enganando. O meu ministério é desanimador. Eu preciso desanimar. Para a gente cair na real. Para a gente saber onde é que a gente está com a cabeça. Porque não é sobre uma escala ascendente de vitória, purpurina, glamour e sucesso. É diferente, gente. Não vai para outro lugar. Amém? Onde é que você está com a sua cabeça? Faz essa pergunta para você. Faz essa pergunta para os seus filhos. Faz essa pergunta para o seu esposo, para a sua esposa, sabe? Isso é algo que a gente precisa ser lembrado todos os dias. Porque a gente não é super-homem, a gente não é super-crente, a gente não é super-santo. De vez em quando a gente precisa, sabe assim, furar o balão assim, para a gente descer, entender quem nós somos, aonde estamos indo. A gente precisa ser lembrado. Outra coisa, o ombro.
Ombro fala de carga, de peso. Abre lá, Gálatas 6:2. Olha, outra palavra de ordem, né, gente? Temos que saber ler a Bíblia, né? É uma ordem, levem. Levem os fardos uns dos... Não é o seu. Sabe por quê? Eu tenho uma raiva daquelas pessoas que falam assim: eu não posso ajudar porque a minha cruz já é muito pesada. Eu já tenho muitos problemas, então eu não posso ajudar ninguém. Mas não é sobre os seus problemas. A palavra está falando assim, levem o dos outros. Dos outros. Sabe por quê? Se todo mundo vivesse assim, eu estou ajudando alguém, mas eu sei que alguém vai me ajudar. E essa pessoa também vai ser ajudada. E assim, um ajudando o outro. Era para ser assim. Assim, cumpram a lei de Cristo. O contrário é verdadeiro. Se eu não carrego o fardo de ninguém, eu não estou cumprindo a lei de Cristo. Está vendo que é dois caminhos? Não tem esse, eu não estou fazendo nada e está tudo bem. O não fazer nada é perigoso. Eu não estou falando para você agora se tornar o hiper mega crente que faz tudo para todo mundo. Não. Cada um tem uma medida, cada um tem uma capacidade, e é dentro da sua capacidade. Como a palavra diz, né? Faça cada um conforme a sua capacidade. Você tem que conhecer a sua capacidade e desempenhar a sua capacidade com verdade e sinceridade. Para quem? Para alguém, para os outros. Não sobre você. Não é sobre criar uma carreira para si. Não é sobre trabalhar arduamente para que haja uma estrutura para você. Não é sobre você. É sobre alguém, sobre Deus e sobre as pessoas. Então, quando olhamos para aquele que carregou o fardo que não era dele, por isso que quando a gente não carrega o fardo de ninguém, a gente está fora do padrão. Porque Jesus carregou o fardo de quem, gente? Nossa. Era dele, sim ou não? Não. Então, quando a gente está preocupado só com o nosso umbigo, a gente não está cumprindo a lei de Cristo. Sabe por quê? Um dia eu e você estávamos feridos, sujos, perdidos, debilitados, porque o pecado faz isso comigo e com você. E o Senhor, no meio desse caminho, nos encontrou como o bom samaritano que encontrou aquele homem ferido, porque talvez a religião não conseguiu suportar, né, a sua sujeira, a sua ferida, não conseguiu suportar as suas dificuldades. Talvez um levita, uma pessoa ocupada, muito ocupada com as escalas, com a religiosidade, com o seu trabalho, com a vida, não pôde parar um pouco do seu tempo e dedicar a você. Mas apesar de algum ser humano não poder te ajudar, eu tenho certeza que no meio desse caminho o Senhor te encontrou e por isso eu e você estamos aqui. E o Senhor nos carregou em seus próprios ombros. Porque a palavra diz assim, Ele nos amou com amor eterno e com sua misericórdia nos atraiu para perto dele. E até hoje Ele nos ajuda, né, gente? Como Paulo falou assim, agora, porém, né, abandonem. Esse agora fala sobre os nossos pecados atuais, que são pecados mais comportados, mais disfarçados. São pecados mais fáceis de não serem percebidos, né? Só por Deus que não, né? Não sei se alguém te avisou isso. Mas nós estamos sendo carregados. Vamos ler Isaías 53, 4 e 5. Porque ele não levou um fardo que era dele. Aqui Jesus está consolidando o que Paulo falou. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por isso que eu estava falando de feridas. Enfermidades essas causadas pelo pecado. Ele levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e atingido
por Deus e afligido. Sabe, gente, o castigo que era para ser nosso, meu, seu, o Senhor Jesus tomou sobre ele foi castigado, ele carregou sobre os ombros essa sentença que era minha e sua. 5. Ele, porém, foi transpassado por causa de quem? Por causa de mim e de você. E não só transpassado, mas esmagado. Sabe o que me causa tristeza? Às vezes eu e você estamos nos sentindo esmagados. Sabe por quê? Só porque eu não ganhei meu aumento no trabalho? Só porque esse ano eu não troquei de carro? Só porque eu não consegui fazer a viagem do meu sonho? Só porque eu não troquei o meu celular? Só porque não aconteceu alguma coisa na minha agenda carnal? Ai, estou sendo esmagado pelas minhas emoções. Jesus foi esmagado por causa de você e por causa de mim. Ele escolheu carregar o meu e o seu fardo por causa das nossas iniquidades. E esse castigo, esse terrível castigo e humilhante castigo, que para ele foi castigo, para nós é paz. Aí vem outro pensamento. Quantos de nós estamos com o coração aflito por coisas carnais que estão tirando a nossa paz? Aí a gente vem em Deus, ai Deus, eu estou tão aflito, ai Deus, eu preciso de paz. Eu e você já carregamos a paz em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu e você já temos paz faz tempo e a gente não percebe. Sabe por quê? Uma vida enraizada na terra é uma vida que não consegue enxergar a gratidão pela paz que foi entregue em Jesus na cruz por nós. Você já tem paz o bastante para você viver. Eu já tenho paz o bastante para eu viver. Não era para eu estar tão aflito, não era para eu estar tão ansioso, porque normalmente os motivos da minha ansiedade têm sido coisas que envolvem a vida terrena. Sim ou não, senhoras e senhores? Eu também estou nessa lista. É triste, mas é verdade. Mas hoje é dia de entregar toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Hoje é dia de reverter essa situação. E esse castigo que trouxe a paz que estava sobre Ele. E pelas feridas que Ele recebeu, nosso Jesus. Eu e você agora somos curados. Você recebe essa cura em nome de Jesus? Você está disposto a considerar essa cura a partir de hoje? Porque a gente esquece de considerar, sabe? Porque a gente fica olhando, sabe assim, valorizando as nossas mazelas, e a gente esquece que nós já carregamos paz, nós já carregamos cura, nós já carregamos a salvação, nós já carregamos a regeneração do Espírito Santo, nós já temos muitas coisas que nós nem merecíamos ter. E nós vivemos uma vida ocupada com as ansiedades da nossa carne. E Jesus implantou o evangelho assim, gente. Como que ele implantou o evangelho? Morrendo, fazendo isso. Sendo castigado, humilhado, esmagado por alguém. Levem os fardos uns dos... Aí aqui está um segredo para a gente desvendar. A partir do momento que eu e você nos consideramos cristãos, somos considerados seguidores de um movimento que alguém criou, chamado Jesus. E a palavra seguidor, ela tem um significado muito simples. Seguidor é aquele que faz a mesma coisa. Só que para nós, na nossa era, seguidor, ele é um pouco deturpada, porque assim, provavelmente você deve seguir algumas pessoas famosas no Instagram, conforme os seus interesses. Aqueles que gostam de futebol, de esporte, devem seguir o Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, essa galera aí. Então você que é seguidor do Cristiano Ronaldo, o seguidor é quem? É aquele que assim, a pessoa está andando, né? Andando na praia, está deixando as pegadas. O seguidor é aquele que vai pisar exatamente na mesma pegada. Ele vai para o mesmo lugar, ele vai fazer a mesma coisa. Então se você se considera...
Por exemplo, o seguidor do Cristiano Ronaldo era para você ter no mínimo o shape do Cristiano Ronaldo. E você está bem diferente do que o Cristiano Ronaldo é. Então isso não é ser seguidor. Isso é ser um fã. Isso é ser um admirador. Está entendendo? Sim ou não? Faz sentido? E isso é muito parecido com a nossa vida com Deus. Porque quando a gente olha para Jesus, que dizemos que seguimos, porque o nosso Instagram está ali, seguindo Jesus. Se olhar no perfil de Jesus lá, olhar na lista dos seguidores de Jesus, teu nome está lá. Porque eu e você somos seguidores de Jesus. Mas nós estamos apenas como admiradores do que Ele é e do que Ele faz. Mas nós não estamos dispostos a fazer o que Ele faz. Faz sentido para você? Isso me confronta muito. Isso causa em mim um incômodo um pouco chato. Porque dá vontade de deixar de seguir. Só para não me culpar. Mas apesar da minha debilidade, as misericórdias do Senhor estão sobre a minha vida. E o Senhor está assim, ó, vamos? Tu deu uma tropeçadinha, mas vamos, vem. Vai dar certo agora. Vamos lá, eu vou te colocar ânimo. Nos dias difíceis, eu estou contigo. Vamos, não temas. Seja forte, seja corajoso. Vamos seguir em frente. O meu reino é tomada à força. Então vai. Ele está sempre nos animando, porque estamos sempre caindo, sempre tropeçando nos nossos próprios desejos. Então olha o modo de Jesus de implantar o Evangelho. Abre lá, Mateus 16, 24. Então Jesus, o próprio, disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, o que ele está dizendo? Se alguém quiser ser o meu seguidor, se alguém quiser me seguir, né, vir após mim, eu estou indo, você vai vir depois de mim, está me seguindo. Se você quiser ser, primeiro, não é sobre você, purpurina do deserto. A ovelha purpurinada, procurando o sucesso. A gente quer isso, né, gente? A gente quer seguidor, a gente quer rede social bombando, a gente quer canal do YouTube, a gente quer fama. Mas você esquecendo que quem tem que ser famoso é o nome de Jesus. Então não é sobre você. Talvez você não vai ganhar nada com isso. Talvez ninguém vai te reconhecer. Talvez ninguém vai dar um tapinha nas costas e dar um parabéns. Então não é sobre nós. Primeira coisa para a gente se considerar, negue-se. Negue-se. Você tem coragem de dizer não para tudo o que você está fazendo que está relacionado a você? É uma pergunta muito séria que eu preciso fazer para mim hoje. Você está pronto? Para falar assim, Deus, eu não vou fazer mais nada que eu estou fazendo em direção a mim. Vou acreditar que o Senhor vai fazer algo sobre a minha vida. A partir da minha vida, em mim e através de mim. É sobre isso. Negue-se. Se você tem coragem, você vai ver Deus atuando na tua vida, amém? Segundo passo. Se você teve moral para se negar, vai vir um novo estágio. Tome a sua. É sua, não? Jesus, quando estava carregando uma cruz, era a dele? Que Jesus carregou uma cruz, sim ou não? Era uma cruz, ele foi pendurado numa cruz, ele morreu numa cruz, mas não era dele a cruz. Então a proposta de Jesus para nós é a seguinte, toma a tua cruz, irmão, e vamos. Qual que é a tua cruz? Servir alguém, sofrer por alguém, perder tudo por alguém, ser prejudicado por alguém, ser humilhado por amor a alguém, ser esmagado por amor a alguém, deixar de viver os seus sonhos por amor a alguém, deixar de ter conforto por amor a alguém, deixar a sua glória por amor a alguém. Você tem coragem? E ele continua. 25. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a própria vida por minha causa vai encontrar.
Sabe por quê? Ele é o autor da vida, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo que eu e você precisamos. E às vezes nós estamos ocupados, gastando dinheiro, gastando tempo, gastando saúde, gastando um monte de recurso para fazer o nosso nome aparecer, para ser beneficiado, para criar uma estrutura em volta de nós, saudável, segura, próspera. E aí, Deus está onde nesse projeto? É muito sério. Eu estou muito feliz, porque eu estou vendo você muito desanimado. E em Jesus há uma expectativa sobre a nossa resposta em relação à implantação do Evangelho. Porque só há um Evangelho, só há um Espírito, só há um Deus. Então não tem como eu e você implantarmos outro Evangelho, a não ser que você queira ser um amaldiçoado. Porque Jesus deixou uma ordem. Ele falou assim, ó, vai por todo mundo e implante o Evangelho, para que toda criatura que for alcançada possa crer em mim e ser salva. Aí eu pergunto a você, eu e você de fato estamos investindo de forma verdadeira, sincera, do jeito de Jesus, porque às vezes a gente tem o nosso jeito, a nossa forma, o nosso objetivo. Qual é o seu objetivo em evangelizar? Qual é o seu objetivo em servir a casa do Senhor? Qual é o seu objetivo em vir ao culto? Às vezes eu tenho o meu objetivo. Eu preciso carregar um fardo que não é meu. E normalmente vai ser de alguém que não merece. Piorou, né? É mais difícil, né? Porque é fácil ajudar quem é legal, né? É fácil ajudar quem pode nos beneficiar. Eu queria ser amigo aqui de alguém que me levasse a uma pizzaria hoje. Agora eu não quero eu levar em ninguém. É fácil. Muito fácil. Agora eu e você levar a pessoa nem merece. Vou fazer o que para essa pessoa? Ela nem merece, ela tem que se lascar mesmo. É isso que eu e você pensamos. É isso que eu e você sentimos. Por isso que nós não estamos carregando fardo de ninguém. Talvez o que estamos fazendo fala muito mais sobre aonde eu quero chegar do que o que eu quero fazer em Deus. Eis aqui o perigo. Levar o fardo de alguém. É quando eu e você estamos entregando algo para alguém e não para mim mesmo. É quando a minha agenda é bem apertada e eu digo sim para Deus, para encaixar algo que é maior do que a própria disponibilidade pequena da minha agenda. Porque Jesus só chama gente ocupada. Gente desocupada, Jesus nem quer. Jesus chama quem é ocupado. Já está todo lascado. É esse que eu quero. Porque esse tem compromisso. Esse aí não larga o osso. É desse que eu quero. Agora tem uns que estão num barranco, né? Esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Esse aí Jesus não quer nem passar, é longe. Levar o fardo de alguém é quando você precisa deixar de fazer coisas legais para fazer o que você precisa, o que precisa ser feito. É você ver, talvez, a tua família, os seus amigos indo para lugares, fazendo alguma coisa, e você ter que ficar escondido em algum lugar, morrendo de vontade de estar lá. Mas você tem algo a fazer que não pode ser abandonado. Porque você precisa servir. Que seja o seu esposo. Talvez você não está servindo a sua casa. Talvez você não está servindo a sua família, o seu casamento. Talvez você está sendo egoísta. Talvez você não está servindo os seus filhos. Os seus filhos estão igual um animal dentro de casa, só sobrevivendo. Você dá ração para ele, ele come, está comendo, está dormindo, acabou. Seu filho não é um cavalo. Não é uma ovelha. É um ser humano. E ainda mais, é herança do Senhor, hein? Cuida direito. Muitos querem seguir Jesus. Até acham que estão seguindo. Mas na hora do vamos ver, estão abrindo mão das coisas. Amém, gente? Cabeça, ombro, joelho.
Joelhos dobrados. Fala sobre rendição. Quando dobramos nossos joelhos, estamos mostrando uma posição de submissão. É estar debaixo de uma missão. Geralmente, nós temos uma tendência a não dobrar os nossos joelhos. Por quê? Nós queremos o movimento. Nós queremos ir para onde a gente quer, do jeito que a gente quer, com a velocidade que a gente quer. E a gente quer fazer o que quer. Mas quando o bicho pega, está tudo ruim, deu tudo errado, como é que eu e você ficamos? Muito crentinhos. Primeira coisa que a gente faz, dobra o joelhinho e vai lá. Não é assim? Jesus, está difícil. Jesus, estou desesperado. Senhor, me ouve. Senhor, eu preciso fazer isso. E está acontecendo isso. Porque a gente vê que não tem mesmo por força, poder para fazer nada, a gente recorre a quem tem poder. Como é que a gente recorre? Joelho. Porque é lógico, né? A gente sabe quem tem poder, né? Que eu e você não venhamos viver desse jeito, né? Que a gente possa ter uma cultura de joelhos dobrados. Porque aqueles que dobram o joelho diante do Senhor estão debaixo da mão do Onipotente. E esses estão descansando, porque no Senhor nós descansamos. Joelhos dobrados comunicam a Deus que Ele governa sobre nós. Que não sou eu que governo as minhas escolhas, as minhas vontades. Quando eu vivo uma vida de joelhos dobrados, eu estou dizendo ao Senhor assim, Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor tem autoridade sobre mim. E eu oro para que essa igreja, a igreja CI em Blumenau, seja uma igreja de joelhos dobrados. Que eu e você venhamos ter essa cultura, não de ser o religioso que dobra o joelho para todo mundo ver, não é sobre o que eu vejo sobre você, é o que você vive em Deus. Eu nem quero ver você se dobra o joelho, se não dobra, isso para mim não muda nada. Agora, eu e minha casa precisamos estar de joelhos dobrados. Nós precisamos viver mais esses momentos. Quando nós dobramos os nossos joelhos, a gente está dando um tempo exclusivo para Deus. Porque a gente só está ali, a gente sabe que é só nós e Deus. A gente não conversa com ninguém de joelho dobrado. Por acaso, você dobra o joelho na frente de alguém para conversar? Mas quando a gente vai falar com Deus, a gente dobra o joelho. Porque a gente não quer ouvir ninguém, a gente não vê o celular. A gente fala, a gente sabe que é eu e Deus. Então existe um momento exclusivo seu com o Senhor. Por isso é importante vivermos uma vida de joelhos dobrados. Só que a vida corrida, a nossa correria, nós estamos correndo tanto que os nossos joelhos estão se tornando enrijecidos para essa dobra, para esse lugar de humilhação da nossa parte, desse lugar de sujeição, porque nós estamos sendo sujeitos à carne, ao mundo e não sendo sujeitos a Deus. E eis aqui um perigo. Mas hoje é um dia de declarar que nós nos rendemos ao Senhor. Você está comigo aí? Hoje é um dia de eu e você falar assim, Deus, eu quero me render a Ti. Deus, as minhas escolhas não são mais as minhas prioridades. Eu quero começar o ano já assim, abrindo mão dos meus sonhos. Eu quero começar tendo fé que se eu for entregar os meus sonhos, olha, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu entregando o meu caminho ao Senhor, confiando nele, o mais Ele vai fazer. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Eu estarei debaixo da potente mão do Senhor e nele eu tenho sustento e todas as coisas da minha vida. Tu acredita nisso? Quando eu dobro os meus joelhos, eu estou expressando a minha fé em Deus. Porque eu não posso nada, mas Ele pode todas as coisas. Você acredita nisso? Eu vou me meter um pouquinho mais no louvor, gente. Vou cantar mais uma música um pouco antiga também. Vamos lá? PH veio me ajudar. Como eu falei com ele de manhã, é só em dó. Aí para ele ter dó de mim, assim. Tudo dó, tudo facinho. Eu vou cantar aqui, eu sei que você vai ter a letra aí, você vai poder me acompanhar. Mas antes da gente cantar, gente, eu quero propor para vocês uma coisa. Será que não está na hora de você tirar essa casca de forte que você é? Porque a gente tem esse costume, né? Não, eu vou conseguir, eu vou vencer. Eu vou passar por essa... Não. Sem Deus a gente não vai conseguir.
Sem Deus a gente não vai vencer. Será que não está na hora da gente se render a Deus e parar de ficar nesses ciclos? Sabe? De buscando o que eu quero, o que eu acho. Aí eu até consigo algumas coisas, eu chego num nível, aí vem o vento, vem as tempestades, vem as águas e derruba toda essa casa, porque essa minha casa estava firmada numa areia, num lugar assim, muito maleável. Será que não está na hora de eu e você falar assim: Deus, eu não quero mais as minhas escolhas, eu estou cansado. Quem sabe você está cansado? Mais um ano, né? Começou. Será que vai ser mais um ano frustrado? Será que vai ser mais um ano cansativo? Ou vai ser um ano descansando na potente mão de Deus? Para descansar, eu e você vamos ter que nos render. Então, enquanto eu estiver cantando, faça dessa música a tua oração. Prostrado outra, a tudo entrega, pra tudo entrega. Você pode dizer isso? Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Minha ansiedade não está nas coisas, Senhor. A ansiedade está sobre ter a sua presença. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Anseio por ti. Diga aqui, você está aqui, Senhor, geme aqui. Eis-me aqui. Outra vez, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez. Entrega. Pra tudo entrega. De ti, Senhor. É só perto de ti que nós vamos nos sentir bem. A minha ansiedade não é por coisas, a minha ansiedade é sobre a sua presença, Senhor. É porque eu estou longe de ti. Eu me rendo. Tá na hora de se render, hein? Pra conhecer